carnaval, festa junina, feijoada, capoeira, coxinha Neymar, banheira do Gugu, jiu-jitsu e Juju Todinho. Que cultura rica, que natureza exuberante. Por que o Brasil não vai pra frente, gente? Por que tanta discriminação? Quando vamos acabar com o fosso social? Pois bem, meus queridos, eu sou Rodrigo Amém e hoje estou mansplaining o Brasil. Todo mundo aprendeu que o Brasil foi descoberto em 1500, mas só foi colonizado a partir de 1530, certo? Quando a gente ouve colonização, a gente pensa povoamento, como foi o processo na América do Norte, onde gente falida e fanáticos religiosos fugiram da forca, tentando se estabelecer num novo continente. O Brasil foi colonizado mais ou menos como quem ganha um Kinder Ovo cheio de presente dentro. Durante muito tempo mesmo, o Brasil foi uma espécie de dispensa de Portugal, mais precisamente de 1530 a 1822. Por algumas centenas de anos, os patrícios não pensavam em nós como um país. A gente era um puxadinho de Lisboa. Os empreendedores que vieram tocar a vida aqui eram, inclusive, proibidos de produzir qualquer produto que competisse com a economia portuguesa. É por isso que nunca tivemos pastelzinho de Belém. Olha só que tristeza. 20 anos antes de descobrir o Brasil, os portugueses já estavam apostando em negócios inovadores. Uma embarcação patrícia chegou ao oeste da África carregada de material de construção. Algum tempo depois, estava pronto o Castelo de São Jorge da Mina, o posto avançado de exploração de ouro das minas de Gana. Esse, vamos chamar de comércio, fortaleceu uma elite local que tornou-se dependente dos produtos da Europa. Hashtag quem nunca. Mas um belo dia o rei Dom João II disse, olha, quando não tiver ouro, a gente aceita pagamento em mandioca. Assim, foi dada largada a uma competição sangrenta na África, uma espécie de jogos vorazes da vida real. Tribos mais fortes atacavam as mais fracas e vendiam os derrotados em troca de espelhinhos, tecidos, perfumes, etc. Isso significa que os africanos são culpados pela escravidão? Não, só um boçal preconceituoso pensaria assim, não é? Isso significa que as práticas predatoriais europeias criaram um mercado da morte, um necromercado, se preferir, que se mostrou muito rentável aos donos de terra no Brasil, que tinham mão de obra para matar e vender. Ao todo, mais de 9.000 viagens de navios negreiros foram feitas até o Brasil, vindos de 90 portos diferentes da África, num total de quase 5 milhões de pessoas trazidas à força para trabalhar em condições subhumanas, com uma expectativa média de vida de 10 anos. Só em termos de comparação, os Estados Unidos escravizaram ao todo 389 mil pessoas. Tanto que nossa elite pós-colonial se mostrou profundamente dependente dessa servitude, a ponto de lutar com unhas e dentes para evitar o fim da escravidão no Brasil. E a gente fez isso do melhor jeito que a elite brasileira faz, com um jeitinho, aos poucos, para não chacoalhar muito o barco. Primeiro foi a lei do ventre livre, depois a lei dos sexagenários, que libertou escravos de mais de 60 anos, que é mais ou menos como libertar jockeys de mais de 120 quilos. Até em 1888, a princesa Isabel, esta soberba, assinar a Lei Áurea, abrindo as portas das senzalas e lavando a mão do problema que era 30% da população sem trabalho, sem educação, sem moradia, sem nada. 2 anos depois, nossos legisladores criaram leis muito peculiares no Código Penal de 1890, dos mendigos e dos ébrios, dos vadios e dos capoeiras. A quem será que essas leis estavam direcionadas? Para fugir da cadeia, muitos ex-escravos sujeitavam-se ao trabalho doméstico e em fábricas dos ex-senhores, mesmo sob condições de salário e trabalhos humilhantes. Sim, senhores, o Brasil foi o último país a banir a escravidão, mas foi o primeiro a recriar legalmente a escravidão soft. Mas não foi só uma montanha de cadáveres e grandes fortunas para a elite brasileira. A escravidão também originou muito do que se considera hoje cultura nacional. A música, do sincretismo religioso até a culinária, muito do que entendemos por Brasil foi criado na senzala e cooptado pela Casa Grande. Claro que tudo que era expressão da cultura africana era
prontamente combatida e demonizada. O samba, por exemplo, que hoje é prestigiado nas rodas gourmet por grandes liberais como Felipe Moura Brasil e Eduardo Paes, já foi tratado à bala por muito soldadinho da polícia militar. Não precisamos nem dizer que a capoeira era coisa de malandro, que a malandragem, um termo utilizado para qualquer atitude que não pudesse ser definida como trabalhador servil de senhor branco, era um código para justificar atitudes racistas dos poderes instituídos. Tentaram prender, matar, importar italianos para embranquecer. Bastou algumas décadas e um golpe militar, do qual já falaremos, para que a nossa elite passasse a ver a brasilidade como uma coisa chique. Na verdade, muito disso pode ser atribuído a uma portuguesa chamada Carmen Miranda, que foi uma espécie de ancestral da Anitta, levando a cultura da favela para o hemisfério norte. Daí tivemos um revival da identidade brasileira para gringo ver. Samba, futebol, feijoada, caipirinha e, é claro, o símbolo máximo do fosso social chamado Brasil, o Carnaval, a versão brasileira do The Purge, em que todo mundo pode ficar bêbado e pular na rua durante 5 dias para soltar a pressão do ano todo de abuso e opressão. Os ricos, em seus camarotes, tomam champanhe enquanto aplaudem suas domésticas girando no asfalto, cheias de lantejoulas, depois de trabalhar um ano inteiro em dupla jornada para garantir um espetáculo que a patroa considerasse digno de chamar de o maior da terra. Sim, eu sei que ninguém nas alas das baianas desfila para as ricas da Zona Sul, mas a questão é que as dondocas do Leblon nem desconfiam disso. Os filhos dela colocaram aquela riqueza toda na mala e levaram para os States para vender como Brazilian Jazz. Agora pensa um brasileiro sambista que foge do Brasil para tentar uma vida melhor num outro país e consegue um trabalho como ascensorista e tem que ficar 8 horas por dia ouvindo Garota de Ipanema. Isso é muito Black Mirror. Eu não gosto de falar mal das Forças Armadas no meu país, até porque eu morro de medo de pau de arara e moro numa área dominada pela milícia. Mas é preciso ser sincero, as Forças Armadas são um exemplo da qualidade do trabalho dos funcionários do Estado. Nenhum lugar no mundo tem uma milícia estatal tão eficiente e bem estruturada. Está aí derrubando governos há séculos, sem qualquer consequência ou responsabilização. Pelo contrário, quando o Império resolveu proibir o exército de fazer política e vetou a contribuição obrigatória para o Montepio dos militares, uma espécie de plano de previdência da época, surgiu a questão militar, tá ok? Aí deram um golpe, tcharam, surgiu a República. Quando o Jango prometeu reforma agrária, tinha muito general latifundiário. Aí inventaram a ameaça comunista e tcharam, surgiu a ditadura. Quando as mulheres dos militares e oficiais da reserva fizeram passeata por aumento de salário dos maridos durante o governo Collor, tcharam, os militares se prepararam para outro golpe, mas não foi preciso porque o Collor renunciou. Quando a Dilma deu sinal verde para a Comissão da Verdade apurar os crimes da ditadura, tcharam, surgiu o aval para o impeachment. Acho que não preciso dizer como anda a participação das Forças Armadas no governo Bolsonaro. Mas vale lembrar que são 9.000 oficiais em cargos de confiança, parte deles com salários que chegam a R$70 mil mensais. Você pode achar bonito Homem de Farda e sentir um arrepio patriótico durante o desfile de 7 de setembro, mas um fato inegável é que a República Brasileira tem quase um século de governos civis com o cano do fuzil na cabeça, mais as 3 décadas de ditadura militar escancarada. E acho que podemos dizer que isso tem um peso no desenvolvimento do país, ou na falta dele. Ah, entendo. Se esse vídeo for deletado é porque eu tomei uma dura dos milico e eu sou um frouxo. Perguntem para qualquer marqueteiro político chinfrim qual é o maior problema do Brasil. Precisamos acabar com a desigualdade social no Brasil. Num país que cresceu em
torno do fosso social. Adivinha qual país tem a maior quantidade de empregadas domésticas? Junte a isso o número de entregadores de aplicativo, de motoristas de aplicativo, de catador de latinha de aplicativo. A gente gourmetizou a escravidão. Isso está tão enraizado na nossa identidade que os brasileiros que decidem emigrar para Portugal estão demandando que as empreiteiras criem apartamentos com quartos de empregada. A gente está exportando o conceito de pocket senzala de volta à terrinha. Aí você acha que a terceira via do PSDB vai conseguir diminuir a desigualdade, que alguém no cursinho da Tabata Amaral vai resolver o problema do fosso social. Sabe por que não vai? Porque a sociedade brasileira não quer. Quando programas sociais começaram a colocar pobre estudando, viajando e consumindo com a classe média, o brasileiro médio surtou. Não era esse o trato da classe média com a elite. O trato era que, mantendo o fosso, eles poderiam ter experiências da elite esporádicas. Sabe os planos de viagem da CVC em 20 vezes? Sabe a faculdade particular paga com empréstimo? Então, a partir do momento em que o mercado começa a haver mais demanda para isso, o preço sobe. As experiências da elite da classe média ficam prejudicadas. O caldo entorna. E esse caldo entornar foi o que nos trouxe até aqui. Não dá para acabar com a desigualdade social, porque a desigualdade social é o Brasil. Enquanto a gente achar que dá para trocar a roda do carro com ele andando, tudo fica como está. Mas relaxa. Se tudo correr bem, tem carnaval no ano que vem. Agora eu quero saber de você. Do que você está disposto a abrir mão para acabar com a desigualdade social no Brasil? Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho. Siga-me no Instagram também e clique no link na bio para conhecer meus livros. A gente se vê na semana que vem.